Então, tem questões que são psíquicas, tem questões que são emocionais. Como está a sua mentalidade sobre o sexo? Você consegue ter uma mentalidade positiva sobre isso? Então, verdadeiramente, isso é muito sério. Porque esses são as 3 principais áreas, né? O físico, tá? O emocional e o espiritual, para entender por que se você não tem desejo. Por que um quer todo dia, o outro quer uma vez por mês? Por que a gente dá tanto choque nessa área? E pode ser os 3 que precisam de alinhamento, tá? O físico, que é hormonal, enfim, saúde. O emocional e pode ser o espiritual também. Leve isso a sério. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. E agora tem uma outra questão que eu acho que é muito comum no seu trabalho, né? Você até conta a história de uma senhorinha lá no navio que te procurou, que tinha mais desejo do que o marido. Então, como o casal resolve essa questão quando um quer mais do que o outro? Porque não é comum a mulher ter mais desejo do que o homem, não é comum. Quer dizer, a lógica é o homem ter mais desejo do que a mulher. Mas como é que os dois resolvem? Se é o homem ou se é a mulher que tem mais desejo? De forma orgânica e cultural, a tendência é o homem ter mais desejo. Mas é como a gente estava falando, né, pastor? Hoje em dia isso muda, assim. Hoje em dia também existe o outro lado, a mulher que tem mais desejo. A primeira coisa é assim, para alinhar esse desejo, alinhar não, se aproximar de um alinhamento, tá? Entenda, somos seres humanos diferentes. Nosso corpo, ele funciona de maneira diferente, a nossa mente, então dificilmente o casal vai ter o mesmo desejo. A gente vai aproximar ali aquele desejo. Mas vai ter um dia que um vai estar com vontade, nível 10, outro nível 2, e tá tudo bem. Porém, existe algo importante. Primeiro passo é saúde. O nosso corpo, ele precisa de saúde para ele ter desejo. Então, se está muito longe, está muito discrepante esse desejo, um quer todo dia, o outro quer uma vez por mês, isso é um problema. Isso é um problema porque se não tem concordância, né, se não tem acordo, alinhamento, vai ter briga, vai ter atrito e vai ter uma brecha aberta, uma porta aberta para esse desejo ser, enfim, talvez usado de uma maneira errada. Primeira coisa é médico. Então, amor, você tá sem desejo, eu tô com mais, vamos no médico os dois? Vamos juntos? Segura aqui na minha mão, eu tô com você. Marido, tô tendo mais desejo que você é o homem da minha vida, vamos no médico, eu vou com você. Marca, vai ao médico, exames, eu até sugiro com muito carinho que procurem um especialista da área da medicina integrativa, que vai te olhar por inteiro. Eu respeito muito, mas hoje tem médicos que olham para um exame e de forma tradicional olham só uma referência laboratorial e falam, tá tudo bem, talvez não esteja tudo bem. Então eu respeito e admiro muito profissionais que não se baseiam somente na referência laboratorial, mas nas queixas daquele paciente, mas no histórico daquele paciente, na idade, no peso, na pele, enfim, como um todo. Então, médico, primeiro passo. Segundo passo, muito importante, é avaliar como está a saúde emocional, a saúde mental. Uma das coisas que eu mais admiro, assim, no Ministério do Pastor Josué, é que tem psicólogos, psicanalistas, psiquiatras envolvidos, porque ele entendeu que é corpo, alma e espírito. E nós, como igreja, precisamos entender que somos um ser trino. Então, depois do corpo físico, vai ter a nossa alma, as nossas emoções. As nossas emoções precisam de cuidado. Talvez houve uma morte e houve um luto não curado, um luto não tratado, houve um luto que não passou pelos processos. Lutos que não passaram pelos processos, lutos que não passaram pelos verdadeiros, né, os passos necessários para a cura. Talvez houve uma perda financeira, talvez houve ali uma traição que foi perdoada. Mas mesmo tendo sido perdoada, essa mulher ou esse homem vai para a relação e fica assim, será que ele fez assim com o amante? Será que com o amante era assim? Mas eu perdoei, mas vem essas questões. Então, tem questões que são psíquicas, tem questões que são emocionais. Como está a sua mentalidade sobre o sexo? Você consegue ter uma mentalidade positiva sobre isso? Então, verdadeiramente, isso é muito sério. Nós precisamos entender que a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional é diferente da espiritual. Tem pessoas que pensam assim, não, essa depressão é do demônio. Às vezes não é espiritual, tá? Pode ser, mas às vezes é emocional. E por fim o espiritual, né, pastor? Porque assim, antigamente tudo era demônio, né? A gente veio dessa época. E agora tudo é emocional. Não. O mundo espiritual existe. Ainda existe, infelizmente, legiões de demônios, ainda existe guerra espiritual. Eu falo isso com muito temor, porque eu tenho estudado muito sobre a sexualidade e a espiritualidade. Ainda existe as questões espirituais da vida de um ser humano. Então, infelizmente, existem coisas que precisam ser quebradas, como eu disse lá atrás.
Então tem que olhar para essas 3 áreas com seriedade, responsabilidade, porque esses são as 3 principais áreas, né? O físico, tá? O emocional e o espiritual, para entender por que se você não tem desejo. Por que um quer todo dia, o outro quer uma vez por mês? Por que a gente dá tanto choque nessa área? E pode ser os 3 que precisam de alinhamento, tá? O físico, que é hormonal, enfim, saúde, o emocional e pode ser o espiritual também. Leve isso a sério. E outra coisa, né? Por exemplo, às vezes o marido não está com desejo porque ele está viciado em pornografia. E a pornografia hoje tem sido o grande ladrão, eu diria, do desejo do homem para com a mulher, muitas vezes da mulher para com o homem. Então não tem como um homem viciado em pornografia desejar a esposa. Porque a pornografia, ela rouba, né? ela rouba o desejo do marido pela esposa, que é transferido virtualmente para outras mulheres. Por isso que é muito importante o casal ter essa conversa difícil, não é? Por que nós não praticamos com mais frequência? Por que você não demonstra ter desejo por mim? Entendeu? Será que será que esse problema é espiritual? Será que o problema é hormonal? Será que o problema é físico? Ou será um vício? Não é? Ou será que é um vício? Ou será que é um envolvimento extraconjugal? O que o casal não pode é empurrar com a barriga uma situação que está afastando os dois cada vez mais até terminar um divórcio, entendeu? Isso não pode acontecer. Por isso que eu digo, o diálogo é a chave para resolver todos os problemas do casamento. Qualquer problema que precisa ser resolvido necessariamente passa pelo diálogo. E o senhor fala uma coisa que eu queria que o senhor repetisse, pastor, porque isso mudou a minha visão de vida. O senhor fala que o silêncio é o que precede o divórcio. A morte do casamento? Não, como é que é? O silêncio. A morte do diálogo... todo divórcio é precedido pela morte do diálogo. É isso. Todo divórcio, ele é precedido pela morte do diálogo. E às vezes o casal tá sem ter relação, mas fica em silêncio. É um elefante rosa no meio da sala, todo mundo desvia dele, mas ninguém toca no assunto. Não, é como se... Não, deixa aí, empurrando com a barriga. E esse silêncio, uma das coisas que eu me preocupo muito, porque isso mudou a minha mentalidade. Tem até num livro do senhor, acho que é um que tem um fusquinha na capa, eu não me lembro o nome do livro, que tem um fusca. Casamento é uma viagem para toda a vida. Casamento é uma viagem para toda a vida. Tem algo sobre isso lá que virou uma chave na minha cabeça, porque assim, às vezes nós pensamos, não, tá tudo bem, a gente não briga. Ele nunca reclamou que não tem sexo, ela nunca reclamou. Não, a gente tá vivendo bem, porque a gente não briga, a gente tá tudo bem. Uma guerra fria. Uma guerra fria. Gente, isso é destruidor. E é uma destruição silenciosa, né? Eu acho que jogar para debaixo do tapete não resolve o problema, não é? Fazer de conta que não tem o problema não resolve o problema. Não resolve. Viver uma vida de fachada não resolve. Nós precisamos trazer à luz o que precisa ser consertado. Pelo contrário, isso vai nos destruir. Isso provoca um afastamento sutil e não perceptível, empurrando o outro para um envolvimento, às vezes, extraconjugal, se não sexual, mas emocional. Por quê? Porque, de repente, alguém lá no trabalho, alguém lá na igreja, alguém lá na escola, alguém lá na academia, entendeu? Começa a chamar nossa atenção. E como existe uma vulnerabilidade por causa de um problema não resolvido, a gente vai tentar satisfazer essa carência ouvindo o outro nos braços de outra pessoa. Por isso que eu sempre digo, o silêncio, quando a fortaleza do silêncio é erguida dentro da relação conjugal, isso é demoníaco, isso é satânico, porque é uma maneira de o diabo mudar o seu foco. E esse silêncio, às vezes, está alojando, está cobertando, está dando moradia para um pecado, como o pastor falou, que é a pornografia. Eu quero até dar um alerta aqui sobre essa questão da pornografia, pastor, com muito carinho. Talvez você que vê pornografia está aqui nos ouvindo e dizendo, mas o que eu faço? Eu já tentei, fiquei um tempo limpo, caí, fiquei um tempo limpa. E isso é um recado para mulheres também. Eu me lembro de uma vez um homem falar para mim assim, rindo, muito legalzinho o que você está falando, mas isso é coisa de homem.
Para de ser tola, ele me falou, né? Você é coisa de homem. E eu disse para ele, eu quero te dizer algo com muito respeito. Isso não é coisa de homem, é coisa de escravo. E parece um videozinho, mas a verdade é que as pesquisas comprovam, a Bíblia já diz, mas o consumo em pornografia vai diminuir uma grande quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro, vai prejudicar sua plasticidade neural, vai gerar burrice. O consumo em pornografia gera insaciedade sexual. Então, primeiro vê um homem e uma mulher, enfim, como eu sempre explico, depois vai querer ver várias pessoas, depois é com criança, com animal. A verdade é que você vai verdadeiramente sendo intoxicado por um vício, mas o pior de tudo não é só a questão física, tá? De se tornar antissocial, impaciente, egoísta, egocentrista, ignorante, mas a questão também é que além de emocional e físico, tem espiritual. Atraem vários demônios. Eu costumo dizer que o sexo e o dinheiro são as duas pernas que levam o adulto para a vida, que separam o adulto da criança. Você pode ver que as maiores tragédias que aconteceram na Bíblia, a raiz era sexual ou financeira. Ou envolvia túnica, ouro, bens, terras, ou envolvia sexualidade, como foi com Davi, Salomão, enfim. Então, verdadeiramente, tem muitas pessoas que por conta da sexualidade não rompem financeiramente, porque essas duas pernas, uma não anda sozinha. Então, essas questões de vício nessa área de moralidade, de adultério, de pornografia, isso é uma escravidão que prende a sua vida. Procura ajuda, sabe? Vem para o Batalha de Todo Homem, se você é homem. Vem para o Batalha de Toda Mulher, se você é mulher. Se você não sabe do que nós estamos falando, eu até peço, pastor, para deixar aqui aqui embaixo, né, as orientações, para você ter informações do que eu estou falando. É uma experiência. Inclusive, a Batalha de Todo Homem e a Batalha de Toda Mulher, nós trabalhamos muito esse assunto da pureza, da busca da pureza, busca pela pureza moral e sexual. Não é? É a busca pela pureza moral e sexual. Deixa aqui o contato para quem quer se inscrever para essa imersão que pode abençoar bastante. Vem gente do mundo inteiro, é uma experiência linda, tem só para mulheres, só para homens, vale a pena estar. Eu ouvi alguém falando algo duro na internet outro dia, um homem de Deus, e é duro, mas é verdade. Ele dizia o seguinte, por trás de todo pedófilo há um viciado em pornografia. Por trás de todo estupro há um viciado em pornografia. Por trás de um viciado em sexo, há um viciado em pornografia. Ou seja, a pornografia hoje é uma indústria bilionária de escravizar pessoas, destruindo a sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde conjugal. Então, inclusive, eu vou daqui a pouco estar gravando também um podcast com o pastor Marcos Moura, onde a gente vai falar sobre isso de uma forma bastante abrangente, tá? E você não pode perder esse podcast depois. Nós vamos disponibilizar aqui logo para vocês assistirem também. Então, é preciso tomar ciência de que a falta de desejo pode ser espiritual, como pode ser hormonal, como pode ser cansaço. Inclusive tem uma pergunta aqui muito interessante, O impacto